Olá, meus nobres, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Mais uma matéria, mais um vídeo. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Mais um programa. Agradeço a todos os amigos do canal que me ajudam aqui e também conversam comigo pelo WhatsApp. O vídeo de hoje vai ser um vídeo interessante, muito interessante. Fica aí porque você vai gostar. Talvez eu venha mexer com alguém que sempre discorda da minha fala aqui. Este vídeo vai gerar muitos comentários aqui e principalmente comentários contra o que eu falei. Tá, tudo bem. Ok. Baseado em uma conversa com um amigo de WhatsApp de nome Jusimone Santos. Um abraço a Jusimone e toda a sua família. Quem conversa em WhatsApp com ele, me veio a ideia de fazer este vídeo, de falar o que eu tenho que falar aqui. Cada vídeo tem uma história diferente do vídeo, tem uma reflexão diferente. E hoje não vai ser diferente. Ok, olha só. O vídeo tem um tema. E o tema do vídeo de hoje é esse: a miragem dos cristãos no Brasil. Eu podia falar assim, a miragem do religioso. Porque todo e qualquer religioso de qualquer vertente vive com uma miragem mental. Miragem. O que é miragem? Vamos entender o que é uma miragem e eu dou continuidade. Miragem é isso aí, ó. Uma miragem é um fenômeno óptico que acontece quando a luz se curva ao passar por camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades, criando a ilusão de que existe algo onde, na verdade, não há. Vocês entenderam, né? Criando uma ilusão. O exemplo mais comum é em entradas quentes ou desertos. O sol aquece o asfalto, que aquece o ar, logo acima dele vem a miragem. Essa diferença de temperatura faz a luz se curvar em refração. O olho humano interpreta essa luz curvada como se fosse um reflexo de água no chão, mas não existe água ali. Então é uma sensação de que você está vendo alguma coisa que não existe. Você sabia que o cristão acredita em um Deus que é invisível, não tem corpo, não tem cheiro, não tem tato, não tem massa, corpo e massa a mesma coisa, não tem nada que se possa comprovar. O Deus do cristão é uma ilusão vinda de um livro, de uma doutrinação, de uma adaptação desde a infância na cabeça do cristão. Eu podia priorizar a questão de cristão evangélico, que é o mais sensacionalista em questão de miragem mental. Mas não, eu falo cristão porque o católico também é cristão. E o católico, ele não é evangélico. Ele é católico. Ele diz que ele é católico. Então, olha só. O cristão, infelizmente,
ele acredita no nada e dentro deste nada ele coloca um Deus. E o Deus que ele coloca é uma coisa de livro e uma coisa mental. Porque não há nenhuma prova e evidência da existência deste Deus. Há todas as coisas que existem aí, que estão aí, o sol. Às vezes, quando eu converso com uma sogra que eu tenho, a minha sogra, né? Cristã. E eu parei pela idade dela, hoje eu respeito bastante. Só aprendeu isso na vida, passou para os filhos. E acredita piamente. Tá ali o tempo todo em campanha, em oração, em igreja. E me convida o tempo todo para ir para a igreja. Ela me convida o tempo todo. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. E às vezes quando eu falo algumas coisas a respeito da minha descrença nessa honesta miragem mental, aí ela sai assim no quintal e olha, e esse sol, você não tá vendo este sol lindo, maravilhoso? Aí ela mostra as plantas do quintal dela, e essas plantas você não tá vendo? Como é que não acredita em Deus? Aí, para não discutir com ela e dizer, mas aí a senhora está acreditando no Deus de Spinoza, não é no Deus da Bíblia somente. Porque natureza não prova Deus nenhum. Natureza é algo que está aí. O sol não prova que Deus existe. É uma estrela que a gente não sabe como chegou neste espaço para dar esta condição para o planeta Terra. Aí tem uma história astronômica por trás que vai explicar que ela não entende. Então é assim que ela quer achar, porque quando vai para o livro não tem explicação, quando vai para tentar provar através de fé não consegue. Então tem que achar que eu tenho que olhar para o sol, tenho que olhar para as plantas e ter que acreditar que o Deus dela é verdadeiro. Mas o Deus dela e de qualquer crente e de qualquer cristão, pode ser católico, pode ser protestante, não importa, é uma miragem mental. E o que é uma miragem mental? Eu já mostrei aí. Mas eu vou explicar de uma forma mais detalhosa e mais simples para você entender. Quando você está com muita fome, o que é que vem na sua cabeça? Uma comida maravilhosa, um prato de comida com aquilo que você gosta. Se você gosta de pizza, você tiver com fome no lugar que não tem nada para comer, você está com fome, você gosta de pizza. Primeira coisa que vem na sua cabeça é aquela tigela de pizza. Se você gosta de lasanha, vem na sua cabeça aquela lasanha maravilhosa. Eu não gosto de nada disso, viu? Eu gosto de feijão com carne. Feijão, sou da roça. Eu gosto de fruta, gosto de verdura, né? Muito, não é de verdura, não, para com isso. Tem gente que faz piada, né? Você gosta de verdura? Não, não é esse tipo de piada, não é comigo, não. Cadê a risadinha? Verdura, V-E-R, não é ver, é verdura, legumes. E minha avó fazia aquele cozido, quiabo, jiló. Tem gente que não gosta de jiló, mas eu gosto. Já falei, sou da roça. Eu gosto. Jiló, maxixe, batatinha ou batata inglesa, do jeito que você quiser apelidar. Minha avó fazia aquele cozido com carne fresca e eu comia. E eu digo pra você, quando eu estou com fome, num local que ainda não tem ali o que comer, eu tenho que sair pra comer em algum canto. Às vezes eu estava trabalhando, e aquela fome no local, eu tinha que sair pra comer. A primeira coisa que vinha na minha mente era a miragem da comida da minha avó. Já pensou agora um prato com aquele cozido, aquela carne picada que a minha avó fazia. Nossa, dá água na boca, porque com fome a mente cria uma miragem, cria uma ilusão. É uma ilusão, mas é uma ilusão boa, né? Gostosa. Até o cheiro, a mente projeta até o cheiro da comida. Aí você
Você está no lugar com fome e não tem o que comer. A primeira coisa que você pensa é num prato com iguarias. Aquilo que você gosta. Quando você for conversar com alguém que começar a falar sobre comida, entenda, a pessoa tá com fome, viu? Tá com fome. Falar sobre comida, comida deliciosa. Nossa, um prato daquela comida aqui. Oh, coisa gosto. Minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, minha avó fazia desse jeito e era tão bom. A pessoa tá com fome. Porque a mente cria este efeito. Então, um crente, um cristão é uma pessoa com fome de um Deus. Mas como Deus não tá ali, como não existe nenhum Deus em lugar nenhum, isso é um pensamento que eu entendi depois, eu tive que reconhecer. Eu não sou ateu porque eu quero, eu sou ateu porque eu tive que aceitar. É uma aceitação. Eu não me tornei cristão um dia para ser ateu depois. Não. Quando eu me tornei cristão, acreditando em Cristo, da mentira, mas é cristão, eu me tornei cristão para continuar cristão e morrer cristão. Ou então, ver esse suposto Cristo descer nas nuvens, arrebatando a igreja, que é a alegria, a vontade e a miragem do crente. Cara, é a miragem. Jesus vai voltar. Quando você abre o aparelho de celular, você liga o aparelho de celular nessas plataformas, faz nojo. Deixa eu tirar aqui porque tá me atrapalhando. Aqui é um retorno, é até legal, mas tá me atrapalhando. Desconcentra a gente. Faz nojo. Tanto Jesus vai voltar, tá se cumprindo isso, e se cumprindo aquilo, e que Deus é isso, e que Jesus é aquilo, e que os anjos tá ali, e que a puta que pariu tá aqui, e que... Moço, faz nojo. Porque o brasileiro, ele é cristão na sua maioria, e ele vive numa miragem. Aquilo é o que tá na mente dele, a mente dele cria este Deus que não existe e põe na frente dele. A mesma coisa de você tá com sede, muita sede, aí a primeira coisa que vem na sua mente é uma jarra de água cristalina para você beber. Quando você vai dormir com sede, você sonha que você tá no local. Eu já sonhei bebendo água de uma cachoeira, água cristalina, e eu bebendo, mas mesmo assim não saciava a sede, porque a água não existe, é uma ilusão. Eu acordava, eu estava com sede, levantava e ia beber água. A mente criava a ilusão. Já aconteceu de eu dormir com fome também. Muita fome. Tava com fome e ia dormir. Não é porque faltava a comida. É porque muitas vezes não tinha comida pronta naquele momento. Eu vou dormir. À noite eu gosto de jantar. Eu sonhava comendo as iguarias da minha avó. O que ela fazia. Nossa! Comendo aquela comida saborosa. Aquela salada suculenta. Comendo, e eu vi assim aquela mesa repleta, aquela carne cozida, assada. Já deu fome em você, né? Sua mente aí que você tá assistindo agora aí, acho que sua mente já criou aí uma miragem, né? Uma ilusão. Da mesma forma é o Deus do cristão. Quer queira ou quer não, ele cria uma miragem. O Deus do cristão é assim, é um Deus lindo, nossa... Meu Deus, maravilhoso. Aí ele pensa naquele homem lindo, bonito, vestes brancas. Aí ele pensa naquele homem de cabelo loiro, comprido, com olhos azuis ou verdes. Coisa mais linda, narizinho, não assim como o meu, mas afilado, né? Como dizia minha avó, o nariz afiladinho. Coisa linda, aquela boca bem feita. Aquele olho, um Jesus em que não demonstra aquele interesse físico em questão sensual, mas mostra que é uma pessoa serena, linda, sentada num trono, um trono todo enfeitado de pedras preciosas. Isso tudo é a miragem que o crente cria. Ele tá dentro de uma igreja, ele tá pensando nisso tudo. Aí ele diz, nossa, meu Deus, é quem me livra, é quem está comigo. Ele pensa que do lado dele tem um anjo aqui, ou Jesus está ali com ele e vai livrar. Mas na hora do aperto, a miragem não funciona. Na hora que está em momento difícil, em um hospital, em uma cama de hospital, gritando,
dependendo da ciência, ou então em um cenário de acidente, ou então em um cenário de violência. O que aconteceu com as 3 moças, as 3 mulheres em Ilhéus recentemente, eu fiz um vídeo também para falar sobre isso. 3 evangélicas, uma foi para uma oportunidade 10 dias antes na igreja, falando de livramento de Deus, e que dizendo que hoje é um dia maravilhoso, o dia é lindo, Deus está com a gente tem que agradecer a Deus, Deus corta laço de morte, isso e tudo. 10 dias depois, ela se encontra num cenário de violência contra a vida dela e das 2 irmãs, né, da igreja, amigas, e não teve nenhum Deus. A miragem não funcionou, infelizmente. Infelizmente, a miragem não funcionou. Porque a miragem é aquilo que eu falei para vocês no início. É uma ilusão. Você vê uma coisa, parece que você está vendo uma coisa e é outra coisa. E, na verdade, não é nada. É apenas uma visão mentirosa. Então, eu conversando com um colega meu, aí ele disse assim, o meu amigo Jusimone Santos, ele falou assim: quando a gente diz que é ateu, tem gente que já diz logo, é ateu por conta de uma revolta, por conta disso ou daquilo, uma mágoa, e não sabe que o ateu é a pessoa que aceita algo que não queria que fosse assim. Eu não sou ateu porque eu quero ser ateu, não. Eu queria ser crente. Eu falei pra ele, eu queria ser cristão mesmo, cristão. Agora cristão com Deus presente, com Cristo presente. Eu queria de fato levantar minhas mãos e orar por uma pessoa e usar a minha fé e eu ver a pessoa restaurar e a pessoa também usando a fé. Eu queria de fato ter realmente esta autoridade prometida do livro, o livro mentiroso, de colocar a mão sobre o enfermo e ver o resultado. De colocar a mão sobre uma pessoa que faleceu e a pessoa ressuscitar. Porque está escrito que você teria este poder, esta autoridade, através da fé. Os sinais seguirão os que crerem. Tudo que pedir crendo, recebe. Está escrito ali. Que se crê em mim, fará as obras que eu fiz ainda mais. Está prometido ali, é promessa. É promessa para quem crê. Cadê? Não funciona. Porque tudo é uma miragem. A miragem já sai do livro e vai para a mente do crente. Aí o crente fica o tempo todo na igreja. Oh Jesus lindo, oh Senhor lindo, oh meu Deus maravilhoso, oh Deus é isso, oh Jesus é aquilo, que coisa linda. Mas é a mente que está criando. Aí quer que a gente acredite na miragem dele. Aí quer que eu acredite na miragem dela, sendo que eu um dia reconheci que eu estava vivendo numa miragem, 25 anos acreditando numa miragem. Então, gente, quando alguém vem pra cá, pra meu canal, falar besteira e defender, tá defendendo uma miragem. É a mesma coisa de estar eu e você no deserto e parece que a gente tá vendo um rio cristalino lá na frente e eu já sei que não é um rio, é uma miragem e você tá dizendo não, ô moço, você não está acreditando, é um rio, é água cristalina, vamos lá pra ver. E eu dizendo, cara, não vamos lá, porque nós vamos perder nosso tempo. Nós estamos em um deserto, nós vamos nos cansar, vai ser pior. Quando chegar lá não tem rio nenhum, porque eu já sei que é uma miragem, já estudei isso, digamos, isso é uma hipótese. Eu já estudei que sei que é uma miragem, mas o besta que não estudou, ele acha que é um rio cristalino. Da mesma forma é o Deus do crente é uma miragem, porque na hora do acidente ele não está ali. Gente, vamos entender, só que este argumento não dá clique, não dá compartilhamento. Um argumento como esse do Antônio Galvão, o máximo que chega aí a 3, 4 mil visualizações num vídeo desse. Mas se eu tivesse aqui dizendo, gente, Deus existe, eu vi Deus, eu senti Deus, e Deus me ajuda, e Deus ajuda você, aí, meu amigo, todo mundo que acredita na miragem como verdade vai dar clique, vai dizer que é verdade, vai colocar sua mensagem amém, glória a Deus, aleluia. E rapidamente o vídeo do Antônio Galvão vai chegar em 500 mil, 1 milhão de visualizações. Aí eu vou ganhar dinheiro falando mentira. E eu prefiro não ganhar dinheiro falando mentira.
Eu não quero ganhar dinheiro falando mentira. Eu não importo que esse vídeo aqui não tenha muitas visualizações, porque quem vai visualizar e vai colocar uma mensagem aqui entendendo o que eu estou falando, a minha linguagem, e quem vai compartilhar é quem tem a mente aberta, assim como a minha, que já aceitou a realidade do jeito que a realidade é, já aceitou a vida do jeito que a vida é. Então, ser ateu ou ser agnóstico, no mínimo, é aceitar a vida do jeito que a vida é. Ou então você vai ser um crente Caio Fábio. Que eu até gosto de alguns argumentos do Caio Fábio, mas o Caio Fábio, ele não quer aceitar o ateísmo dele. Aí o que é que ele diz? Ele diz, Deus não existe, mas Deus é. Ou seja, ele está assassinando o português para colocar um Deus dentro de uma miragem dele para dizer Deus existe. Na verdade, ele está dizendo Deus existe, Deus não existe. Caio Fábio, ele diz que Deus não existe, mas Deus é. Deus não existe porque Deus é. Deus não é algo para ser estudado porque Deus não tem matéria, Deus não é físico, Deus não é nada disso. Então Deus não existe. Aí quando vai para o dicionário, não existir, não tem nada a ver com é. Deus não existe, mas Deus é. Se é, então existe, cara. Se é, existe. Inclusive tem até uma explicação do Edson Toshio. Eu vou fazer um vídeo mostrando a explicação do Edson Toshio, nosso amigo, sobre uma fala do Caio Fábio. Que o Caio Fábio criou uma ilusão de um Deus somente para não dizer que ele é 100% ateu, mas ele é 100% ateu. Ele não acredita em Deus nenhum, ele sabe disso, ele sabe da máfia dentro das igrejas, das religiões, das assembleias da mentira que ele participou. E é um cara sensacional, um cara que tem uma visão muito boa, mas ele ainda acredita numa lenda. E a lenda dele é assim, Deus não existe, mas Deus é. Deus é. Deus não existe, mas Deus é. A palavra existir, a palavra é, ali no sentido de ser, tá no mesmo sinônimo. Aí o cara é obrigado a assassinar a língua portuguesa para dizer que Deus existe onde não tá. A característica da não existência é essa. Não existe, acabou. Ou existe ou não existe, Caio Fábio. Ou ele existe ou ele não existe. Agora se você diz Deus não existe, mas Deus é, aí agora você assassinou o português e criou uma outra linguagem. Não tem sentido. Tem gente que concorda com ele. Deus é, mas Deus não existe. Deus não existe, mas ele é. Ou ele existe ou ele não existe. Então a miragem dentro da cabeça do crente é para não aceitar a realidade como a realidade é. Ele não quer aceitar de que ele está sozinho, em qualquer lugar que ele for, a não ser se tiver um ser humano com ele, ou um bicho, um animal. Ele não quer aceitar a realidade do jeito que a realidade é. Aí ele cria a miragem. Aí o pior de tudo é que ele vai adorar a miragem dentro da igreja. E o pior ainda, o mais pior, o que é pior, é ele financiar charlatão e picareta que usa a miragem para enriquecer e ganhar dinheiro. Que é o caso desses picaretas que tem aí no Brasil, que estão ricos às custas da fé alheia das pessoas na miragem. Então Deus, infelizmente, o Deus do crente, do cristão, é uma miragem na mente. Não resolve nada. É por isso que cristão gosta de debater com ateu, mas não gosta de desafiar ateu. Porque ele não consegue desafiar um ateu. Aí o colega meu falou assim, eu só vou acreditar, voltar a ser cristão, se eu ver de fato uma pessoa ressuscitar. A pessoa morta lá, sai da tumba, tira da tumba e a pessoa consegue ressuscitar através da fé e eu vou acreditar. Eu falei, moço, não precisa tudo isso não. Você tá pedindo demais. Basta meio centímetro de dedo amputado de alguém. E diante dos nossos olhos a gente vê, através da oração, que não seja truque nem mágica, porque hoje pode fazer truque e mágica, viu? Que não seja, que seja real, você vê o dedo ser restaurado meio centímetro e a unha voltar a nascer naquele momento, ali diante dos olhos de um ateu. Aí vai gerar dúvida no ateu. Aí ele vai examinar para ver se realmente foi fruto de uma oração, de uma fé.
Só isso, mas não tem, é miragem, é miragem. Se você não aceita a vida do jeito que a vida é, você é cristão, você é crente, você é religioso, porque você quer que exista alguma coisa para dar sentido onde não tem sentido, para dar uma resposta onde não tem resposta. O Miguel Nicoleles, o nosso neurocientista brasileiro, ele fala isso, que a mente humana foi adaptada para acreditar, ela precisa acreditar, ela não quer aceitar que não tem como explicar tudo isso, não tem como explicar, não existe explicação. Onde não existe explicação, não cabe um Deus, porque quando você bota um Deus, você já está dando uma explicação. Se você está dando uma explicação, então você está tirando a questão do mistério. E existe um mistério, sim, há um mistério aí que nós não sabemos discernir. Por conta disso, não precisamos acreditar. Precisamos viver o que nós somos. É isso. Então, se você quer ter uma miragem na sua cabeça, vá para uma igreja, vá para uma religião, acredite nesta merda que você está acreditando, que não faz nada por você, não faz nada por uma criança. Imagine uma criança sendo violentada, violada, e Deus assistindo a cena e não faz nada. Você não consegue assistir você sendo uma pessoa direita que não gosta disso, você sendo uma pessoa honesta e uma pessoa sensível, você não consegue assistir uma cena de uma criança ser violentada na sua frente e você tendo o poder de não deixar acontecer e você ficar assistindo, só se você gostar da coisa. Mas você acredita que existe um Deus que vê tudo aquilo, aceita, acha que deve acontecer daquele jeito pra depois punir de uma forma que você não entende? Cara, para com isso. Eu me tornei ateu por aceitar a realidade, não me tornei ateu por achar que ser ateu é a realidade. Porque ser ateu é a verdade de tudo. Não. Eu me tornei ateu por aceitar a realidade, não por achar que é a realidade. Você entendeu? A realidade é ser ateu. Não. Eu sou ateu porque eu tive que aceitar a realidade do jeito que a realidade é. A vida do jeito que a vida é. É só isso, nada mais do que isso. Eu falei no início e vou finalizar agora falando da mesma coisa. Eu não me tornei cristão um dia para ser ateu depois. Eu me tornei cristão para morrer cristão. Para morrer crente. Ali, adorando este Deus. Mas eu queria ter a presença deste Deus no momento mais necessitado, mas não tem. Mas eu acreditava nisso. Que Deus ia estar comigo ali no momento que ninguém tivesse comigo. Mentira, não tá. Nunca esqueço do dia que eu fui pintar um muro, eu era pintor letrista, eu fui pintar um muro no meio do deserto, era tipo um muro, que tinha lá tinha que fazer uma faixa lá de uma empresa, fizeram um muro, como se fosse uma placa, no meio de um deserto lá. E eu fui fazer a pintura e levei uma escada bem alta, para fazer a pintura do letreiro. E o muro era muito alto e em cima tinha como se fosse uma pequena laje em cima do muro, tá? Uma plataforma. E eu coloquei a escada e eu comecei a pintar. Fazer o letreiro, mais ou menos 10 a 15 metros de altura. Alto demais aquilo ali, porque os caminhões passavam na pista, uma certa distância, e quem passava ali dirigindo, caminhões, carros pequenos, automóveis, né? Todos os automóveis, e conseguia ler o letreiro. A escada caiu, eu fiquei no alto, eu pendurado, e aí eu consegui subir e fiquei na parte de cima. E agora? Não tinha ninguém comigo, eu crente. E agora o que é que eu vou fazer? Não me lembro muito do tempo, mas eu acho que era antes de meio-dia que isso aconteceu. Eu fiquei meio-dia inteiro ali em cima esperando passar alguém pra pegar a escada que caiu e colocar pra eu descer. Porque se eu fosse pular ali, tinha muitas pedras lá embaixo, no meio ali daquele deserto, árvores, tocos. Eu não podia pular, porque se eu pulasse eu ia me quebrar todo e eu podia até morrer e eu não ia ter ninguém ali pra me ajudar. E naquele momento foi que eu vi que a gente tá sozinho, que não tem Deus nenhum. Mas mesmo assim eu achava que Deus ia preparar uma pessoa. Olha que coisa, Deus preparar alguém
pra me ajudar. E eu fiquei ali, o tempo foi passando, e eu tentava, tinha hora que dava vontade de pular, eu vou ter que pular aqui. E eu pensei, se não tiver jeito, eu vou ter que pular, se não passar ninguém aqui. Eu vou ter que pular, não tem jeito. Porque a escada caiu, era muito alto, e eu pensei, se eu pular aqui, eu vou me quebrar todo. Fratura exposta, não tem pra onde correr, ou então morte. Me passou um filme na cabeça e eu comecei a orar. E eu comecei a pedir a Deus, ô Deus, prepare alguém, Senhor, ô Jesus, me ajuda, Senhor, prepara uma pessoa, ô Senhor, me dá um jeito, eu preciso descer daqui, Senhor, eu preciso almoçar, eu preciso ir embora, e o que é que eu vou fazer? Mas eu pensei, e aí começou, fiquei desesperado, e eu tinha que descer, e eu não achava como descer, porque não tinha como descer. Quando foi, mais ou menos umas 6 horas da tarde, eu já ali cansado, é que veio um vaqueiro, passou um vaqueiro ali que tinha costume de passar todo dia. E eu gritei o vaqueiro, foi que ele ouviu a voz e ele se aproximou, amarrou o cavalo do lado e veio, e eu contei a história pra ele. Aí ele foi lá, pegou a escada e colocou, eu desci. Aí eu fiquei agradecendo a Deus pela vida do vaqueiro. Mais de 4, 5 horas pra passar o vaqueiro que já tinha costume de passar ali. Eu achei que foi Deus que preparou o vaqueiro já tinha costume de passar ali. Foi Deus que preparou o vaqueiro. Eu fui contar esse testemunho na igreja. Olha que burrice desgraçada, cara. O vaqueiro já tinha costume de passar ali. Se ele não tivesse costume de passar ali, eu não sei o que ia acontecer. Eu ia tentar pular, não tem jeito. Alguma coisa ia acontecer. Por que não apareceu um anjo naquele momento? Acho que eu já contei essa história no meu canal. Por que não apareceu um anjo? Por que não apareceu nada? Porque o Deus é uma miragem. Somente isso. Não existe no momento que mais você necessitar. O que aconteceu com Juliana Martins há pouco tempo, que ela foi alpinar ali naquele vulcão, no setor do vulcão, né? No local ali de vulcão. Já tinha costume de fazer isso. E ela caiu e ficou lá. E ela morreu lá. Você acha que ela não gritou por Deus? Cadê Deus? Quando acharam, já estava morta. Ali. Desidratada, sem conseguir se fortalecer ali, sem água e sem comida, sem nada. E toda quebrada porque ela caiu, uma queda livre, e foi manchete. Cadê Deus? Por isso que eu digo, gente, ou você aceita a verdade, ou aceita a verdade, ou vai morrer no engano, vai morrer com a miragem na mente. Aí você fica na igreja orando, aleluia, a glória a Deus, usando as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentalismos, usando dentro da igreja, dizendo que é a presença de Deus. Aí fala numas línguas que você acha que é língua de anjo. Aí começa a pular, começa a cair. Ah, é Deus. Mentira, mentira. A sua mente está mentindo para você porque você quer esta mentira. Você está com fome, está tendo a miragem de um prato de comida que não existe. Você está com sede, está tendo uma miragem ali mental. Você está tendo uma ilusão de uma jarra cristalina de água que não existe. Ou você acorda ou vai morrer na mentira. Ou acorda ou vai morrer dormindo na mentira. Fico por aqui, mas eu volto, novos argumentos e novas indagações. Este vídeo não vai gerar muitos likes. Eu não tô nem aí. É um tipo de fala que não dá audiência, mas eu não tô nem aí. É uma verdade dura, mas é uma verdade. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.